paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, sábado, estamos aqui encerrando o nosso período de aplicação diária, com base na nossa lição de número 4, que tem por texto Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Hoje, no sábado, nós temos a nossa aplicação, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 5. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O 5 vai dizer assim: para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre si os seus irmãos. Aqui a gente vai ver o apóstolo Paulo falando a respeito de demandas e de dissensões no meio do corpo da igreja local que havia aqui em Corinto. Então, quando a gente traz essa aplicação para o nosso dia, é mais ou menos assim: crente resolve seus problemas como crente. O ser humano, ele não tem por si só o dom de ser sábio para resolver problemas. Por isso que ele está dizendo aqui, é uma pergunta que o apóstolo está fazendo, não é uma afirmação. Ele está perguntando: ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante injusto? Como que você vai levar a sua demanda, o seu problema com o teu irmão para alguém que não sabe julgar? Para alguém que não vai saber compreender a situação, tanto do seu lado quanto do outro lado. Então o texto está nos dizendo o quê? Que aquele que tem demandas e problemas com o irmão no dia a dia, resolva com sabedoria entre si. Resolva com sabedoria diante de quem sabe ouvir, diante de quem tem algo para acrescentar, diante de alguém que pode ajudar na conciliação do problema. Se você tem uma demanda contra o teu irmão, a gente aprendeu durante essa semana, nas nossas aplicações, que se você tiver um problema com o teu irmão, se você tiver uma demanda com ele, vai até ele e resolve, porque a tua oração pode ser impedida diante de Deus quando você não faz isso. Mas quando você o fizer, não faz de qualquer jeito. Você não pode ter um problema, uma demanda com o teu irmão e falar com A, com B, com C, com D, aonde ninguém vai resolver, ninguém vai ajudar, e uma coisa que é pequena se torna uma coisa gigante. O texto está nos dizendo o quê? Para vos envergonhar, o digo, as palavras do apóstolo, não há, pois, entre vós sábios. Quando você leva a sua demanda para quem não tem o poder de aconselhamento e resolução, você não está sendo sábio. Você não está sendo uma pessoa que tem um verdadeiro olhar cristão acerca da dificuldade do problema. Se você tiver uma adversidade, se você tiver uma luta, algum problema, procure ter maturidade para resolver. Eu tenho um problema com o irmão, eu tenho um problema com a irmã. Vamos sentar, vamos conversar e vamos resolver. Resolve entre dois, que é mais fácil, que em dois Deus dá a sabedoria. Os dois que estão diretamente ligados à demanda. Agora não adianta a gente levar uma demanda que é nossa, que muitas das vezes é particular, que muitas das vezes depende do ponto de vista, daquilo que a gente ouve, da forma com que a gente ouve, porque aqui a gente está tratando de ser humano. E ser humano não é um igual ao outro. Ninguém pensa igual ao outro da mesma forma. Há uma unidade num conceito de igreja, de credo, daquilo que acreditamos, daquilo que prestamos de louvor ao Senhor. Mas todos somos diferentes. Cada um com a sua forma de pensar, de agir, a sua maneira de lidar com questões diárias. Então o texto está nos aplicando hoje isso daqui. Se você tem uma demanda, senta com o teu irmão e de uma maneira sábia resolve, porque isso agrada ao coração de Deus. Agrada ao coração de Deus quando você tem uma questão para resolver com o teu próximo, seja no âmbito de igreja, seja fora da igreja, e você o faz com sabedoria. Não leva para terceiros, não leva para outros aquilo que é só você que vai poder resolver. Não leva para outras pessoas que têm um olhar ainda mais diferente, ou que vai fermentar uma situação onde é só você e a pessoa quem tem para resolver. Aqui o apóstolo está nos dizendo o quê? Que a gente tem que aprender a ser maduro.
para resolver as demandas que virem ao longo dos nossos dias na casa de Deus, fora da casa de Deus e ministerialmente. Por quê? Porque um crente maduro, ele tem decisões sábias. Um crente maduro sabe a hora de resolver um problema. Um crente maduro não vai falar quando ele se magoar no primeiro momento. Ele vai ter sabedoria, vai ter a hora certa, o momento certo. Isso é longanimidade. Longanimidade é saber resolver problemas nas horas oportunas. Isso é dom de Deus, é dom que vem através do Espírito Santo. Então, se você tem uma demanda, resolve, mas resolve com maturidade, resolve com sabedoria. Leve o problema a quem de fato pode ajudar a resolver. Amém? Guarda essa palavra no teu coração para o dia de hoje. Tenha um dia abençoado. Nós estamos aqui no dia de hoje encerrando a nossa aplicação diária, mas amanhã, domingo, tem EBD. Amanhã nós vamos estar trabalhando toda a lição. Você está super convidado a estar conosco aqui a partir das 9 horas da manhã e vamos aprender mais da palavra e do reino de Deus. Você está convidado e, se você puder, convide alguém também para vir aprender mais um pouco sobre o reino dos céus. Fiquem todos com Deus e até domingo.